magnífico dia, amados irmãos. Estamos ao vivo e eu desejo a paz, o amor, a presença do nosso Altíssimo em seu coração, sua mente, suas ações e principalmente suas palavras. Hoje nós vamos fazer Apocalipse capítulo 7, onde nós vamos entender de onde vem os 144 mil da Bíblia, que muitos falam, mas poucos sabem sobre o que significa. Então, que o estudo de hoje te traga clareza, que você tenha a mente aberta e que o estudo faça sentido, entre de forma agradável em seu coração e que você compreenda o que o Espírito Santo tem para nós no dia de hoje. Apocalipse 7, os 144 mil. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vi outro anjo subindo do Oriente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a que havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. De toda a tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. A grande multidão com vestes brancas. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Nossa. Bom dia, Rose. Papai do céu te abençoe, meu anjo. E o que a gente tira desse capítulo já de cara, antes de eu começar a fazer as observações que eu anotei? É tudo que a gente deseja. É estar na presença do Senhor, é ir para a terra onde não há injustiça, não há doença, não há negatividade alguma. Então,
Quando Jesus voltar, ele vai liberar, ele vai dividir, né? Ele vai chamar os 144 mil selados, que são aqueles que dedicaram a sua vida fazendo a vontade do Senhor aqui, aqueles que sofreram, passaram por tribulações e não vão passar pela grande tribulação, eles serão chamados antes do que há de vir. Agora vamos às observações. O capítulo 7 de Apocalipse apresenta duas visões distintas: a seleção e a proteção dos servos de Deus e a visão da multidão de redimidos diante do trono. Antes do juízo ser liberado sobre a terra, os servos de Deus são selados em suas testas, simbolizando a proteção divina durante os eventos catastróficos que se seguem. João vê uma grande multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono e do Cordeiro, vestidas de roupas brancas e segurando palmas, representando os redimidos pela graça de Deus. Um dos anciãos explica a João que esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, indicando que passaram por provações e sofrimentos, mas encontraram redenção e salvação em Cristo. A multidão está diante do trono, adorando a Deus e ao Cordeiro, demonstrando grande louvor pela salvação recebida e pelo livramento das tribulações. Deus promete que os redimidos serão protegidos de todo mal e terão suas necessidades supridas, pois Ele os guiará às fontes de água da vida e enxugará toda lágrima de seus olhos. Essas lições ressaltam a soberania e o cuidado de Deus sobre seu povo, mesmo em meio às tribulações e ao juízo iminente. Elas também destacam a universalidade da salvação oferecida por meio de Cristo, que transcende barreiras étnicas, culturais e linguísticas e culmina na adoração celestial e na multidão redimida. O que a gente tira para nós? O tempo está findando, mas ainda há tempo de se render a Cristo, ainda há tempo de se livrar de tudo que não pertence a Ele, que tudo que é desse mundo, que não é do Pai. Ainda há tempo de edificar o templo. O que é o templo? O templo é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Senhor. Então a palavra diz que quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, nós precisamos nos limpar de tudo que não pertence a Ele. Todo orgulho, toda ganância, toda inveja, tudo que não agrada ao Senhor. E precisamos cuidar do templo. Como que a gente cuida do templo? Nós cuidamos do templo nos alimentando bem, bebendo bastante água, fazendo exercício físico, enriquecendo o nosso conhecimento, porque aquele que busca a sabedoria a encontra, e a própria sabedoria indica o caminho. Tiro pelo meu próprio exemplo de vida. Já há alguns anos caminhando na palavra, cada estudo, a cada devocional é um abrir de mentes, é uma clareza nova, um direcionamento novo, mas é preciso fazer a escolha e tomar a decisão. Em termos de saúde propriamente falando, alguns que já me conhecem sabem que eu tinha o vício do cigarro. Eu fumei por 30 anos da minha vida. E já há 2 anos e alguns meses, para honra e glória do Senhor, eu eliminei esse mau hábito da minha vida. Assim como o refrigerante. Também já tem 2 anos e alguma coisa que eu não coloco essa sujeira no meu corpo, porque eu compreendi que se eu quero chegar a Cristo, eu tenho que me livrar das sujeiras que eu permitia entrar no meu corpo. E o cigarro e o refrigerante são apenas algumas, né? Porque um bom hábito chama o outro, ele nunca caminha sozinho. Quando você começa a cuidar da sua alimentação, a sua mente se abre, você compreende, olha, estou tirando o lixo da minha alimentação, preciso colocar o que faz bem. Então, aqui em casa, a gente já está optando há mais de 2 anos por alimentos naturais. A gente prefere descascar mais e desembalar menos. Com isso,
muita coisa muda. A pele muda, o cabelo muda, o corpo em si muda. O desejo de fazer exercício por mim vem aumentando diariamente. Às vezes coisas da vida acontecem e eu tenho que interromper. Tipo, a Palominha foi internada já esse ano 2 vezes, quase que seguidas. Então eu tive que parar um pouco, mas quando a gente tem um alvo, pode acontecer o que for. A gente resolve os problemas, a gente tem a vitória sobre eles e depois continua fazendo o que estava antes. Então ontem recomecei de novo, não gosto dessa palavra recomeçar, que parece que está dando uma ré na vida, mas ontem eu retomei as minhas caminhadas. Então a base do estudo, a base do conhecimento, a base da sabedoria te faz querer estar sempre se dedicando ao melhor. Você pode pensar, mas isso é vaidade. Não, não é vaidade. Uma mente forte, ela não habita em corpo fraco. Então, do que adianta eu me abastecer de sabedoria, eu me encher de clareza, eu transbordar na vida do outro, fazer a diferença no dia do meu próximo se eu não estou me cuidando? É como se os meus dias estivessem sendo diminuídos. E quando você começa a se cuidar, né, você começa a ver a tua saúde melhorando, a tua clareza melhorando, o teu desejo é fazer sempre mais. E quando você descobre que você fazendo o seu melhor, você está agradando o coração do Senhor e está sendo exemplo para o próximo, porque o próximo, ele quer ver os seus resultados. Ele quer ser abençoado, mas ele quer ter a certeza de que o que você está fazendo é exemplo para ele. Então, quando você começa a se apresentar, eu vou ver se eu consigo fazer o antes e o depois de eu começar a caminhar, ou quando eu fumava, eu vou ver se eu começo a fazer esses antes e depois, para vocês terem a noção do quanto a palavra transforma. Quando a gente fala que a palavra de Deus transforma vidas, é verdade. Não é que você vai se obrigar ser crente é tão chato, tem que abrir mão da cerveja, do pagode. Mas não é uma coisa que você é obrigada, porque o Espírito Santo que age em você te faz deixar de gostar dessas coisas, porque essas coisas não são de Deus. Então é o caminhar, é a jornada que vai te moldando, te transformando a ser um ser humano a cada dia melhor. Não é de um dia para o outro, não é fácil, mas quando a gente quer, a gente faz, a gente se entrega e colhe ótimos resultados. Então, a partir de hoje, nos meus stories, eu vou ver se eu faço uma busca aqui nas minhas fotos antigas para vocês acompanharem o antes e o depois, para vocês terem a certeza que quando a gente quer, a gente faz. Tem até uma frase aí muito famosa que diz que quando a gente quer, a gente faz, e quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Então, não deixem as desculpas tomarem conta da sua vida, não deixem as desculpas te impedirem de acessar o que é bom para você, agradando ao Senhor e sendo exemplo para aqueles que te rodeiam, para aqueles que te amam. Então, esse foi o estudo de hoje. Eu convido você a orar comigo em agradecimento e preparação também para esse magnífico dia que a gente vai fazer na presença do Pai. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão por esse magnífico dia que nós vamos fazer sobre a Tua presença e o Teu favor. Pai, gratidão pelo Teu amor. Gratidão pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia. Pai, que esse estudo entre de forma agradável e construtiva em nossos corações. Que as palavras ditas nesse devocional sirvam de clareza e direcionamento aos Teus filhos amados. Que despertem o desejo nos Teus filhos amados de buscar a Ti e as Tuas maravilhas, Pai. E a cada dia a nossa jornada no devocional nos faça crescer de modo positivo. Que a nossa fé seja multiplicada. Que a Tua presença seja sentida em nossos corações e em tudo que a gente vier a fazer nesse dia. Pai, eu quero fazer um pedido especial por uma amada que o Senhor sabe quem é, Pai. Que ela tenha clareza, que ela reconheça que ela realmente precisa mudar, que o que ela está fazendo não é bom para ela nem para aqueles que a amam, Pai. Eu confio que a Tua presença vai acabar com toda a negatividade e ela teima em preservar em seu coração. Pai, te entrego e te louvo pela vida de todos aqueles que estão aqui comigo,
aprendendo, se banhando, se alimentando do teu maná, Pai, e aplicando, crescendo em amor, conhecimento, sabedoria, prudência, discernimento, sendo luz e sal na terra, Pai. Te louvo, te agradeço, te peço por todos os irmãozinhos que estão doentes da alma, do corpo, do coração. Pai, que as mentes se abram, que a tua presença quebre, elimine tudo que impede os irmãos amados de te acessar. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que façamos um dia magnífico, que busquemos na palavra dia após dia melhorar, ser melhor, não por vaidade, não por orgulho, mas por querer acessar uma vida plena. E essa vida plena a gente só encontra em Jesus. As tribulações vão chegar, está escrito na palavra, mas quem tem Jesus, eu posso até te dizer que praticamente quase nada vão sentir, porque o caminhar com Cristo, até na dor, é satisfatório. Então, que esse dia te traga paz, graça, bênção, positividade, e a gente se encontra amanhã. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.